Olá, gente. Essa videoaula é uma videoaula de revisão. Então, hoje nós não vamos ver nenhum assunto novo. Hoje nós vamos revisar os assuntos que nós já vimos desde a primeira unidade, tá? Então, tudo que vocês vão ver aqui já foi visto, já está nas videoaulas, está no livro, já foi feito exercício, é só para que vocês possam revisar mesmo. Então, eu tenho aqui a primeira classe de palavras que nós vimos, que é o substantivo, classe que nomeia os seres, que dá nome aos seres, né? Casa, abelha, Thalita, aluno, Joyce, todos esses são substantivos. Cada substantivo tem um nome, tem uma classificação, né? Então, eu tenho o substantivo comum, que é aquele para todo ser, cachorro, pessoa, aluno, professor. Tem o próprio, né? Que é Totó, Joana, Thalita, Carolina. Simples é aquele substantivo formado por apenas uma palavra. Guarda, gira. E tem o composto que é formado por duas ou mais, né? Girassol, guarda-roupa, guarda-chuva. Concreto é aquele substantivo, não é o que eu posso pegar, tá? Já pedi para que vocês tirassem isso da cabeça de vocês. Concreto é aquele que eu posso fazer uma representação, ou que eu posso fazer um desenho, que eu falo e aquilo vem na minha mente. Saci, fada, bruxa, todos esses são substantivos concretos, porque quando eu falo, a imagem vem e eu consigo representar num desenho, por exemplo. Já o abstrato é aquele que eu não consigo representar sozinho, eu vou precisar da representação de um outro objeto para saber o que é abstrato. Então, o abstrato, ele precisa, para representar num desenho, por exemplo, ele vai precisar que eu use um outro objeto. Se eu pedir que vocês representem o amor, com certeza vocês vão desenhar um coração. Mas o amor não é um coração, o amor é um sentimento. Mas para representá-lo, eu uso o coração, que é outro objeto. Então, por isso que eu digo que esses substantivos abstratos são aqueles que precisam da representação de um outro objeto. Primitivo é aquele substantivo que dá origem a um outro substantivo, a uma outra palavra. Por exemplo, ferro é primitivo, porque de ferro eu tenho ferrovia. Pão é primitivo, porque de pão eu tenho padeiro. Madeira é primitivo, porque de madeira eu tenho madeireira. O derivado é aquele substantivo que vem do substantivo primitivo. Que vem do substantivo primitivo. Então, madeireira, ferrovia, padeiro, todos esses são derivados, porque vêm de outros substantivos, tá? E os coletivos, o coletivo são aqueles que, quando eu tenho mais de um da mesma espécie reunido. Eu dei um exemplo na aula, numa videoaula, e vou repetir. Se eu tiver um gato, cachorro, um papagaio e um elefante numa sala, eu não tenho um coletivo. Por que eu não tenho um coletivo próprio? Porque eu não tenho vários da mesma espécie. Para ser coletivo, precisa ser vários da mesma espécie, tá? Então, aí eu tenho de peixes, que é cardume, de estrelas, constelação, de ilhas, arquipélago. Então, aí a gente vai tendo vários substantivos coletivos, ok? Adjetivo. O adjetivo, ele dá nome aos seres, não é isso? Então, não é isso. O adjetivo, ele dá característica aos seres. Feio, bonito, inteligente, magro, gordo, tudo que diferencia aquele substantivo de outros iguais a ele vai ser adjetivo. Por exemplo, casa, rosa. Casa é substantivo, mas rosa é adjetivo, porque diferencia a casa. Eu posso ter casas azul, amarela, preta, casas de vários tipos, certo? Então, eu tenho simples, que é aquele que tem formado de uma palavra só, de um radical só, né? Aí, social, por exemplo, é o adjetivo, porque visão é substantivo. Que tipo de visão é? Visão social. Composto, formado por mais de uma, né? Visão socioeconômica. Socioeconômica é o adjetivo e é um adjetivo formado por duas palavras. Primitivo é a mesma linha do substantivo. Primitivo é aquele adjetivo que dá origem a outros. Por exemplo, azul, camisa azul. Derivado é aquele que dá
que vem do primitivo. Então, azulado, porque veio de azul. Esse restritivo, esse explicativo, vocês pulam, porque nós não vamos ver no 6º ano. E o pátrio, ou gentílico, que é a mesma coisa, que são aqueles adjetivos que determinam a origem da pessoa, de onde aquela pessoa veio. Brasileiro, baiano, mineiro, sulista, então determina de onde, europeu, americano, de onde aquela pessoa veio, tá? Então a gente viu que substantivo dá nome aos seres e o adjetivo classifica, caracteriza os seres, né? Diferencia. Cachorro preto. O preto é o adjetivo porque diferencia o cachorro dos outros cachorros. Ele agora é um cachorro preto. Não é qualquer cachorro, não é um cachorro de qualquer cor. Então a gente já viu isso. E o verbo? Verbo é estado, ação ou fenômeno da natureza. Então, para identificar um verbo, eu falei isso em sala de aula, falei isso em videoaula e estou repetindo. Na dúvida se uma determinada palavra é um verbo ou não é um verbo, o que é que eu faço? Flexiono. Se não for verbo, não vai flexionar. Vestido, vestido não flexiona. Eu vestido, tu vestidos? Não. Vestir é verbo. Vestir flexiona. Eu visto, tu vestes, ele veste. Então, qual é a diferença de vestir e vestido? Vestir é verbo, vestido é substantivo. Como que eu sei? Um flexiona, verbo, o outro não flexiona, substantivo, tá? Então, isso é importante. A gente tem que olhar para uma palavra e saber. É adjetivo, é substantivo, é verbo. Preciso ter essa definição, certo? Então, isso precisa ficar bem claro. Linguagem verbal, linguagem não verbal. A linguagem, eu disse isso para vocês de várias maneiras, ela pode ser expressa em forma de imagem, em forma de texto e das duas formas, não foi isso? Então, quando eu tenho uma linguagem formada apenas por texto, eu digo que eu tenho uma linguagem verbal. Quando eu tenho uma linguagem formada apenas por imagens, eu tenho uma linguagem não verbal. Por exemplo, a Libras, que é a linguagem brasileira de sinais, é uma linguagem não verbal. Ela é formada por sinais, que são quase imagens, desenhos, né? Formas que as pessoas fazem com a mão. Então, esse é um exemplo de uma linguagem não verbal. Não é formada por texto, não é verbalizada. O livro didático é o exemplo de um material que possui uma linguagem tanto verbal quanto a linguagem não verbal. Ou seja, eu tenho as duas linguagens ali. Então, aqui eu tenho exemplos, né? Esse que está no meio, aviso, não pise na grama, eu tenho uma linguagem verbal ou uma linguagem não verbal. Tempo, acabou o tempo. É uma linguagem verbal, não é isso? Formada apenas por palavras. Mas o desenho do cadeirante em cima, a bicicleta cortada, né, com símbolozinho de não é proibido bicicleta, já é uma linguagem não verbal, porque não tem nenhuma escrita. Passou rápido demais, mas você vai assim, né? Letra, fonema. Letra é a representação gráfica, o símbolo, o sinal. E o fonema é o som que aquela letra representa. Então, por exemplo, batata é formada por 6 letras. B-A-T-A-T-A. Eu ouço as 6 letras, então batata tem 6 fonemas também. Mas, por exemplo, hoje tem 4 letras, mas eu só ouço 3. Eu não ouço o H. Então, eu digo que hoje tem 4 letras, mas só tem 3 fonemas. Eu lembro que Tiago ficou com uma dificuldadezinha, né? Logo quando a gente viu isso. Espero que o Tiago esteja me ouvindo, esteja estudando e já não tenha mais essa dúvida, né, Tiago? E aí o que acontece? O fonema, ele é apenas o que eu escuto. A letra é o que eu vejo. O de lá passou muito rápido, vou voltar. Eu tinha colocado a imagem no tempo muito curtinho, aí não deu. Então, aí, sapato. Eu ouço as 6 letras, sapato. Agora, quando eu coloco táxi, eu não ouço esse X desse jeito. Eu ouço como tá escrito aí, táxi. Então, táxi tem 4 letras, mas fonemas, táxi tem 5.
Por que 5? Porque eu ouço uma letra a mais, eu ouço como se tivesse um K e um S ao invés de um X. Entenderam? Então, por isso que a gente tem essa diferenciação entre letra e fonema. A letra é aquilo que eu visualizo, é aquilo que os meus olhos veem. E o fonema é aquilo que os meus ouvidos escutam. Então, quando eu pronuncio, o que o meu ouvido escuta é o fonema, né? E a letra é a representação gráfica, a representação visual daquela palavra. Encontro vocálico. Os encontros vocálicos, eles são, quando eu tenho, né, duas ou mais vogais juntas, eu tenho encontro vocálico. Mas eles podem ser de 3 tipos. Hiato, quando na hora de separar a sílaba, a vogal fica separada, não fica a vogal junta. O próprio hiato é um exemplo, né? E ato, o i fica distante do a, então na hora da separação é um hiato. O ditongo é quando eu tenho duas vogais juntas na mesma sílaba na hora da separação, e pode ser crescente ou decrescente. Aí vai depender se primeiro vem. Ele é crescente quando primeiro vem uma semivogal e depois uma vogal. E ele é decrescente quando primeiro vem uma vogal e depois uma semivogal. A gente viu, né? O que é vogal e a semivogal. Vamos ver de novo daqui a pouco. E o tritongo é quando eu tenho 3 ou mais vogais juntas na mesma sílaba, tá? Então, hiato, ditongo, tritongo referem-se aos encontros de vogais. Então, vogal. Lembra que eu falei que eu tenho 3 vogais principais? A, E, I. A, E, O. Desculpa, eu falei I. A, E e O são vogais. E semivogais? I e U. Por que semivogal e que vogal? Lembra que eu falei para vocês? As vogais são as mais fortes. As semivogais são com um som mais fraquinho. Isso é uma lei da fonética. A gente tá acostumado a entender que todas são vogais, né? Todas são vogais. Não muda, isso não muda. Mas A, E e O eu tenho mais força. Eu ouço com mais força. E o I e o U eu ouço com menos força. Então, por isso que eu digo que A, E e O são vogais. I e U são semivogais. Tá? Só pra gente relembrar. Isso, a gente tem uma videoaula só disso. De vogal, de semivocal, de encontro vocálico. Na dúvida, volta para a videoaula desse assunto. Essa videoaula ela não é uma videoaula separadinha, devagarzinho. Essa é uma videoaula de revisão, tá? Então, a gente fala rápido mesmo. É para revisar o assunto. Não é para dar explicadinho, devagarzinho. E para isso teve a videoaula. Bom, dígrafo. O dígrafo é quando eu tenho aquelas duas letras, duas ou mais letras, que tem um som de uma só. Na hora da pronúncia, elas ficam com o som de uma só. Agora, não esqueçam de fazer a diferença entre dígrafo e encontro consonantal. No encontro consonantal, o encontro de duas consoantes, eu escuto as duas consoantes. Por exemplo, travessia. Eu tenho TR aí, duas consoantes juntas, que fazem um som distintos, porque eu escuto as duas, são duas consoantes, estão juntas, mas não é dígrafo, tá? Por que não é dígrafo pró? Porque eu escuto o T e o R. Eu escuto o T e o R. Agora, na mesma palavra travessia, eu tenho dois S, né? Travessia, dois S. Aí, nos dois S, eu tenho um dígrafo. Por que eu tenho um dígrafo? Porque eu tenho dois S, eu sei que eu tenho dois S, mas eu não ouço dois S, eu só ouço um, é como se fosse um S só. Aí a gente tem sempre o problema, né? É um S só para o SC, porque a gente fica na dúvida porque são dígrafos. Ou seja, eu não escuto as duas, eu só escuto um. Então, dígrafo é apenas quando eu tenho duas consoantes, mas eu só ouço uma consoante. No encontro consonantal, eu tenho duas consoantes e eu ouço as duas consoantes, tá? Eu tenho o dígrafo consonantal, que é aquele dígrafo em que eu tenho consoantes juntas, e tem um dígrafo vocálico. O que é o dígrafo vocálico? É quando eu tenho aí, ó, o exemplo, é quando eu tenho o som que sai anasalado. Então, o dígrafo consonantal, ó, exemplo aí, SH, LH, OH. E o dígrafo vocálico?
é quando eu tenho o som que sai pelo nariz, por exemplo. Campo, sangue, sempre. Coloca a mão no nariz que vocês vão ver que vai vibrar quando vocês vão pronunciar essa palavra. Ó, campo, sangue, sempre, tentam, limpam, tingir. Percebam que o nariz vibra? Por isso que eu digo que eu tenho um dígrafo anasalado, ou nasal, ou vocálico, tá? Pode ser, vocês podem achar dessas três formas. Eu falo mais vocálico, ou nasal às vezes, e o livro de vocês também. Então, aí a gente tem essa diferenciação, a gente precisa ter isso em mente, tá certo? Geralmente o dígrafo nasal, ele é com AM, AN, OM, ON, e aí é o que mais aparece. Bom, essa é a classificação das palavras quanto ao acento tônico, né? Se eu tenho a que tá vermelhinha é a mais forte. Quando eu tenho a última mais forte, eu tenho uma oxítona, café. Quando eu tenho a penúltima mais forte, eu tenho uma paroxítona, menina. E quando eu tenho a antepenúltima mais forte, eu tenho uma proparoxítona. Lembrando que a gente viu na nossa última videoaula, regras de acentuação. Eu não vou botar aqui regras de acentuação porque foi uma aula muito recente, foi a semana passada. E a gente viu que toda a proparoxítona é acentuada, né? Toda a proparoxítona deve ser acentuada. Então, aí, oxítona, na ordem, né? Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Ok, gente? Voltem às videoaulas, às outras videoaulas, se vocês viram um assunto que não entenderam, que ficou ruim, tá certo?